Olá, boa noite a todos. Como eu já disse, meu nome é Vitor, para quem não me conhece. E eu estou com um tema bem interessante, falar um pouquinho sobre a Páscoa. Interessante que a Carlinha veio aqui há 15 dias atrás, ela falou, ai gente, esse tema aqui para mim, que ela falava sobre o Evangelho no Lar. É engraçado quando a gente começa a elaborar o tema, a gente tem uma afinidade, um carinho pelo assunto que é muito gostoso. E falar de Páscoa para mim me lembra muito a minha infância, eu tive uma infância muito legal. Meus pais são católicos, eles não são espíritas. Mas era gostoso ver a forma que eles comemoravam a Páscoa. Sim, tinha ovinho de chocolate, eu me divertia muito. Era legal, a gente caçava, ia procurar os ovinhos, meus irmãos estavam em casa, estava todo mundo, então tinha aquele almoço gostoso, todo mundo batendo papo, conversando. Então são memórias muito legais que eu tenho. E meus pais são católicos. E hoje na exposição a gente vai ver, conhecer um pouquinho de outras religiões também. O que eles fazem? Por que vem a Páscoa? A Páscoa ela não vem de nós, não vem dos cristãos, vem dos hebreus, do povo judaico. A gente vai ver que há muito tempo atrás eles comemoram, e a forma que eles comemoram a Páscoa. É interessante quando a gente fala sobre religião, eu fiz uma pesquisa na internet e é difícil achar o dado exato, então é aproximado. Hoje há mais de 100 mil tipos e variações de religião no mundo inteiro. Então a gente percebe que quando a gente vai falar o verdadeiro sentido da Páscoa, com cada um com a sua visão, será que a minha verdade é a mais correta? Será que a dele é a mais correta? Será que existe uma verdade de uma religião mais correta? Qual seria essa balança, né? E aí, o Douglas, André já trouxe aqui também, o Douglas ele fala muito sobre isso, sobre a religião. O que seria a religião? E ele traz o exemplo da casa. E é muito interessante que a gente podia levar como o exemplo como se fosse um sítio. E essa casa. O sítio é o nosso mundo. A casa onde todas as religiões vivem. Só que cada uma consegue olhar apenas para uma janela. Elas não conseguem olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Elas estão vendo o mesmo ambiente externo. Então cada uma vira e fala assim, na minha visão eu consigo ver que tem uma piscina. Outra fala, não é uma piscina, é um lago, olha o tamanho disso. Então vai criando perspectivas diferentes sobre o mesmo ambiente. Então quando a gente pega a história e começa a falar sobre a Páscoa, será que a minha verdade que é correta? Será que a do outro não é correta? A gente está vendo por perspectivas diferentes, talvez o mesmo assunto. Então é muito legal a gente respeitar a opinião do outro, né? Como referência para desenvolver esse trabalho, use o livro do Êxodo, capítulo 12, de 21 a 28, que vai falar exatamente sobre os povos hebreus, os judaicos, o que aconteceu na Páscoa. O Evangelho de Marcos é muito legal, para quem não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas ele conta a trajetória de Jesus. E na última semana, que a gente vai falar um pouquinho mais, ele narra dia a dia a última semana. O que ele fez, como que ele se comportou, como que foi que os outros se comportaram perante ele, a sua jornada. Tem passagens lindíssimas que ele apresenta, através de parábolas. E também o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vai trabalhar a reflexão. A reflexão pelo que aconteceu. E a Páscoa, ela é uma grande celebração. E ela começou com o povo judaico, há mais ou menos 1500 anos atrás. E aí, estudando esse tema, eu fiquei meio triste por um lado, porque no século passado a gente teve uma infeliz história com perseguições contra os judeus, mas só que há 1500 atrás eles também eram perseguidos. Nessa época, eles eram escravos dos egípcios. Eles eram um povo muito religioso, tem uma fé enorme, e eles pediam para que eles seriam libertados pelos escravos, dessa escravidão que os egípcios colocavam eles. Eles faziam preces, muita fé que um dia ia ter essa libertação. Houveram várias pragas que Deus, segundo Moisés, no livro Êxodo, mandava para tentar desvencilhar isso. E não conseguia. Uma hora o rei prometia que se acontecesse tal coisa, porque tinha uma disputa muito grande de Deus, eles não acreditavam. Qual que é o poder de Deus, qual que é o poder de eu, rei? Então ficava essa disputa, sabe? E aí numa dessas disputas, na 10ª praga, chega uma mensagem para Moisés, uma intuição para ele, e fala, essa 10ª praga vai ser a gota d'água. O que acontece? Ele chegou e falou assim, vocês precisam seguir uma tradição. Vocês vão pegar um bom cabrito, vocês vão
sacrificar ele, vão se alimentar dele. O sangue, vocês vão ter que passar pela porta. Porque no dia de Páscoa, desculpa, antes não tinha a Páscoa, porque num dia certo, teria que passar o anjo da morte. E ele ia matar o primogênito de cada família, de cada animal, inclusive do rei. Mas naquelas casas que tivesse o sangue e os batentes da porta, tanto nas laterais quanto em cima, ele pularia essa casa, passaria por ela. Então, no hebraico, passage significa passar, passar adiante, pular, e não parar naquela casa. E quando a gente traduz passage, é Páscoa. Então o povo hebreu, desde aquela época, já comemorava a Páscoa, porque o que aconteceu? A simbologia diz, né, que realmente veio o anjo mau, ele capturou nas casas que não tinham sangue, ele capturou o primogênito, carregou com ele, matando, gerando uma grande instabilidade na época. Foi quando o povo hebreu conseguiu fazer a sua jornada para fugir da escravidão e se desvencilhar dela. E isso aconteceu. Depois tem aquela história legal do Mar Vermelho, né? Que eles vão fugir e o Moisés ele bate o cajado e abre o mar e eles conseguem passar. Então, a Páscoa representa que o espírito do mal, o anjo do mal, desculpa, ele pulou aquela casa que tinha sangue. O povo hebreu ele tem uma tradição enorme. Então, desde aquela época, ele já vem carregando isso. E ficou muito claro para eles que, para passar para as outras gerações, eles tinham o pão sem fermento. E esse pão sem fermento é carregado até hoje. Eles vivenciam isso, esse sofrimento, essa tristeza, esse momento. E para carregar também o momento do cabrito, né, que eles falavam do cordeiro na época, que eles falavam muito, que eles utilizavam o animal que tinha naquela época, naquela região, para fazer esse procedimento, até hoje eles fazem. Eles colocam na residência deles um cordeiro novo por mais ou menos 4 dias. Então a família cria um certo afeiço, se cria uma certa afinidade com aquele animal. Depois dos 4 dias eles sacrificam, se alimentam dele. A ideia disso, que é muito importante, porque a religião deles, eles querem trazer essa tradição, esse sofrimento, trazer o que aconteceu com o povo passado para a gente não perder a história, para a gente não repetir, para que eles não aceitem de novo ser escravizados. Então eles trazem para nós, para justamente ter o seu devotamento, sentir aquelas dores que eles sentiram. Esse é o significado dos hebreus. E até hoje eles fazem isso. Então muitas vezes a gente ouve uma expressão idiomática que fala assim, Jesus, o Cordeiro de Deus. Não sei se todo mundo já ouviu, mas significa isso. Aquele que veio para ajudar a população, para ajudar o mundo, fazer algo diferente. Todo mundo criou um certo carinho por ele e depois ele foi sacrificado. E aí, bem rapidamente, acho que a maioria que já conhece a história de Jesus, a sua jornada, a sua trajetória, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque senão eu precisaria de 2, 3, 4 horas para falar. Porque tem muita coisa legal. Mas Jesus veio. Ele veio, nasceu 1500 anos depois desse ocorrido, judeu. Ele começou a trabalhar até os 30 anos. Depois dos 30 anos, ele foi batizado e começou a pregar. Ele começou a mostrar para que ele veio para o planeta Terra. Começou a curar, ele fazia uns milagres, curava os cegos, os paraplégicos, que tinha lepra, não importa. Ele queria ficar com aquele pessoal que eram os excluídos lá. Ele ficava junto com eles, ajudando, orando, mostrando o caminho. A gente falou o ano passado muito sobre as parábolas. Ele utilizava sobre as parábolas de uma maneira para conseguir comunicar com aquele povo, para trazer a real situação deles, para que eles conseguissem entender as palavras de Deus, as palavras de Jesus que ele trazia. Então a gente consegue entender o quão bom e quanto ele se doou ao longo desses 3 anos. Porque dos 30 anos até os 33 que ele foi crucificado. Um pouco antes dele ser crucificado, ele já tinha essas intuições, que as coisas não estavam legais e que ele iria morrer. Então, uns dias antes, ele chama uma grande ceia, reúne os seus 12 apóstolos, reúne alguns dos seus discípulos e comemoram, fazem uma ceia. E a gente vai discutir daqui a pouco o que eles vão falar nessa ceia. Depois dessa ceia, ele já sabia que ele ia ser traído, e ele fala, fazendo um parênteses aqui, ele fala, gente, um de vocês vai me trair, eu o perdoo, e eu amo vocês todos iguais. Ele é traído, capturam Jesus.
Ele é crucificado, morre, ressuscita na língua cristã, segundo a Bíblia, e aí a gente segue. A partir daí, a religião cristã ela acaba nascendo, porque ela se baseia nos ensinamentos de Cristo. Já é uma outra variante. E eles comemoram porque foi no dia de Páscoa, foi no dia que o povo hebreu foi solto, quando Jesus ressuscitou, no domingo, no terceiro dia depois da morte dele. Então, a religião cristã nasceu nesse momento. E ao longo dos anos, houveram vários tipos de celebrações sobre a Páscoa. E nesses últimos anos, o mercado viu uma possibilidade, um nicho, porque nesse meio tempo tinha-se a ideia de aproveitar, já que Jesus veio, ele veio trazer a vida, o significado da ressurreição, de nascer de novo, de mostrar o amor, a vida. Começaram a ter a tradição de pegar lebres, coelhos, e doar um para o outro, com o intuito de mostrar a fertilidade que o bicho tem, porque ele é muito fértil, de mostrar o significado de vida. Foi ampliando e nasceram os ovos coloridos, onde as pessoas enfeitavam os ovinhos e doavam para as outras pessoas para simbolizar a vida que Jesus teve. Nesse meio tempo, o mercado vendo um possível poder de negócio, criou os ovos de chocolate. E aí começaram a colocar esse outro significado dos ovos de chocolate, dessas tradições. E a gente acaba trocando na época de Páscoa. Com a Páscoa, elas tiveram vários sentidos diferentes ao longo dos anos. A doutrina espírita, eu pesquisei bastante, e ela não abriga nenhum significado específico. Eu procurei na literatura e não tem. Então a gente trabalha as reflexões. A primeira delas, para ser sincero, eu peguei só alguns pontos principais, no qual eu acho que seria legal a gente conversar hoje, porque a gente precisaria de muito mais tempo. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é a fé e a prece. Esse povo hebreu, que ficou por 400 anos escravo, sofrendo muito na mão dos egípcios, e através da prece, da conexão espiritual, eles conseguiram quebrar essa barreira. E aí em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele traz o seguinte, ele fala assim, seja o que for que pedirem na prece, creiam que conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Então, há 3 tipos de prece. A gente faz a prece para louvar a Deus, aos espíritos superiores, para agradecer alguma coisa ou para pedir. Então, se a gente tem muita fé, a gente está passando por uma dificuldade muito grande, um aperto muito forte no coração, às vezes meio perdido na nossa direção, a prece. A prece é o caminho que vai levar a nossa vibração junto com a vibração superior para que a gente consiga quebrar essas barreiras. E a tradição muito boa deles, a última ceia. Eu lendo a última ceia, eu fiquei encantado, porque Jesus ele já sabia do que ia acontecer. Quando ele chama os apóstolos dele, os discípulos, ele já queria preparar eles para o que tinha por vir e deixar uma mensagem muito grande de carinho. Então ele falou para eles, eu sei que eu vou ser traído por um de vocês, mas eu perdoo. Então ele já colocou o perdão como o principal afeto dele. Depois ele falou do amor. O quanto ele ama cada um daqueles homens que estão lá. O quanto ele ama a população que vive, os judeus, o mundo. E para deixar um recado de, eu comecei aqui. E vocês vão continuar essa jornada. Essa jornada não pode parar com Jesus. Não durou só 3 anos. A gente precisa levar essa palavra e esse conhecimento para frente. Não pode ficar. Inclusive ele fala assim, tem o primeiro mandamento, né? E ele fala também, ele confirma aqui, amais uns aos outros assim como vos amei. Guarde bem esse texto que nós vamos falar no finalzinho, essa vez atrás. Na primeira exposição que eu fiz, eu falei sobre Cristo Consolador. Um tema bem interessante que falava sobre o Espírito da Verdade. E só para ressaltar aqui, que eu achei bem legal trazer, são as 3 revelações que nós consideramos. Primeiro veio Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Quando a gente fala de Allan Kardec, quando ele fez as 5 obras que ele desenvolveu, ele deixa muito claro que o Espírito da Verdade, que auxiliou ele fala o seguinte, não vim destruir a lei. Eu não quero mudar nada do que Jesus ensinou. Essa trajetória dele é belíssima. A gente só quer executar. A gente quer relembrar, porque ao longo desse período de praticamente 2.000 anos, 1.800 anos, a gente se perdeu um pouquinho. E aí vem o Espiritismo trazer uma nova compreensão sobre os ensinamentos, sem dar.
Só está trazendo de novo, para que a gente consiga relembrar esses momentos e consiga fazer uma reflexão do que aconteceu e quais são os próximos passos para o nosso futuro. Tem uma parte muito interessante que fala sobre o Judas Iscariote. E quando eu era criança, minha mãe às vezes não deixava nem eu sair na rua nesse dia. Falava, não vai brincar na rua não, porque hoje é o dia de aleluia, sábado de aleluia, é o dia de malhar o Judas. E ela contava que a mãe dela não deixava nenhum dos irmãos dela sair no sábado. Não podia sair de jeito maneira, porque corria o risco de pegarem um deles e malhar. E antigamente tinha esse tipo de violência. Mas eu quis trazer aqui porque muitas vezes a gente cria um certo ódio, uma certa raiva, porque ele foi o cara que quando Jesus estava lá, estava no Egito, o pessoal não gostava muito dele porque ele pregava, ele era judeu, os reis, ele estava disputando com os religiosos da época. Então o pessoal não tinha muita afeição com ele. E eles queriam capturar Jesus. Chegaram para Judas e falaram assim, me fala quem que é Jesus. E eles não sabiam direito quem era Jesus. Eles tinham uma noção de quem era, mas não sabiam. Então eles deram dinheiro para Judas. Quando Jesus está junto com os seus apóstolos, Judas vem e dá um beijo no rosto e os soldados estão ao fundo vendo. Então eles já descobrem quem é Jesus. Essa que foi a segunda, a traição de Judas perante Jesus. Capturam Jesus. Então a gente às vezes cria um certo ódio. Poxa vida, que né, filha da mãe, o cara foi lá e fez uma maldade com Jesus. Como pode isso? Mas que a gente não pode pensar dessa maneira. A gente precisa pensar de um outro lado. Jesus sabia que ele ia trair. Jesus perdoou ele antes de acontecer o fato. Ele já falou, perdoo, eu amo todos vocês de uma forma igual. Quem somos nós para julgar essa atitude? Quem somos nós para julgar a atitude dele? Então fica para nós a nossa reflexão interna. O que a gente está fazendo? A gente está perdoando quem nos ofende? A gente está fazendo de novo, reconciliando com o nosso irmão, com os nossos parentes? Muitas vezes a gente brigou no passado, e a gente carrega essa mágoa até hoje. Será que não é o momento da gente refletir muito de Páscoa, desse renascimento, de amor? Então é o momento da gente refletir as nossas atitudes para saber se a gente não está fazendo igual a Judas, se a gente não está prejudicando alguém, fazendo mal. É o momento da gente melhorar o nosso ser. A gente fala que a gente está aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, para justamente a gente fazer a diferença, para a gente resgatar os nossos ideais e se tornar um ser bom, um ser novo. E sim, a gente comete falhas. No nosso estudo que a gente faz segunda-feira, toda segunda-feira depois da nossa exposição, tem um estudo do livro Illuminati agora. E, cara, quando eu comecei a montar essa exposição, eu falei, cara, a gente discutiu semana passada sobre isso. A Joana trouxe pra gente. E ela fala o seguinte, a caminhada terrestre é um processo de aprendizagem enriquecedora pelo proporcionar de bênçãos que se convertem em harmonia íntima e compreensão dos significados propostos pela reencarnação. É tão profundo e é tão profunda essa frase dela que é difícil até a gente entender o que ela quer dizer com isso. Mas fica claro que o processo é um processo de aprendizagem nessa vida aqui. A reencarnação tem um significado importante e a gente precisa descobrir qual que é o significado para nós. Ela traz mais, ela fala assim, ó, o grande desafio para a criatura humana encontra-se no seu mundo íntimo. Cara, o desafio está no nosso coração, dentro de nós, não está fora. Em forma de conflitos, aspirações, sentimentos controvertidos, necessidades reais e imaginárias. Olha que interessante isso. Tudo que a gente vivencia de nossas aflições, dentro da gente, a gente espera alguma coisa, a gente cria ideais que talvez não são a realidade que a gente precisa. Desenvolvendo-se através das várias reencarnações, amplia inevitavelmente o campo dos ideais, superando pouco a pouco a estreiteza do comportamento do qual procede, em extraordinários desejos intensos pela amplitude do entendimento em torno da vida do universo. Olha quão profundo isso. Está falando que a gente precisa realmente entender o nosso significado, a gente reavaliar a nossa postura, para a gente conseguir seguir em frente de uma maneira boa. E aí vem a ressurreição. Maria Madalena, ela estava indo ao túmulo de Jesus, vê que está aberto, olha lá para dentro, ele já não está mais lá. Quando ela sai, ela vai contar para os outros, ela vê a aparição de Jesus. Jesus vai de encontro a ela, eles têm uma comunicação. Ele faz uma aparição para ela.
Ela conta, ela corre contar para os discípulos. Ninguém acredita. Não pode ser. Nisso, ele aparece para nós dois. Eles também contam para os discípulos, que não acreditam. Mais à tarde, estão os 11 discípulos, são 12, um já foi resgatado, que é Judas. Estão os 11 discípulos juntos e ele faz a aparição dele. E ele renova a mensagem da criação, da gente se renovar fisicamente, a nossa alma, a nossa moral, e a gente seguir em frente com a doutrina, seguir em frente com os ensinamentos de Jesus, não parar por lá. Ele deixa essa mensagem muito linda para que as coisas continuem. E aí a gente consegue fazer uma reflexão sobre a imortalidade da alma, porque o corpo dele morreu, mas ele continuou vivo. Ele continuou fazendo contato com os apóstolos e com quem estava lá. Ele mostrou que a morte não é simplesmente a morte, mas é um recomeço. A vida futura está aí. A gente enxerga a vida futura, a gente sabe sobre isso. Ela existe. E a gente fala sobre a reencarnação, que é o momento da gente aumentar a nossa aliança. Aliança com os familiares, com aqueles que a gente não conviveu muito bem. E a oportunidade é agora. A oportunidade de fazer diferente é nessa reencarnação. E aí quando a gente fala de vida futura, no capítulo 2 do Evangelho, ele traz essas duas frases muito interessantes. Ele fala assim, a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. E que ele veio para a Terra, o corpo ficou, mas a alma foi embora. A alma evoluiu para o mundo. Ela dá seguimento ao que é. O espírito só poderá conhecer os mundos mais evoluídos quando eliminar as impurezas de seu coração, buscando alcançar a felicidade completa. Olha que bonito isso. Quer seguir outros mundos mais bonitos? A gente precisa purificar o nosso coração. Precisa mudar o nosso ser. Cada vez fazer maior. E aí, interessante que eu vi um videozinho do Clóvis de Barros, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver. E ele traz uma mensagem que Jesus falou, que é muito interessante, e que é para a gente carregar para a gente. O que a vida tem que ter para valer a pena? Ele fala o seguinte, a vida que de fato vale a pena é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não estivesse. Entenderam? É meio complexo. Mas só vale a pena meu irmão viver se eu fazer algo melhor para ele. Eu estar junto com ele só vale a pena se eu conseguir entregar algo. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse vivo, ele não sorriria. Se você não tivesse presente, ele não tivesse aquele sorriso. Ele precisa, por isso que você estava na vida dele, para que ele tenha esse sorriso maior, entregar a mais. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse lá, ele não sentiria. Para a gente fazer a diferença para o nosso irmão, em casa, na família, nas ruas, o desconhecido com aquele sorriso do dia a dia. E aí, a mensagem final que a gente fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, qual que é o verdadeiro significado de tudo isso? É muito interessante. Eu estava conversando com um grande amigo meu, e ele me questionou, ele falou assim, e aí, como está a sua exposição? Eu falei, está encaminhada já. Ele falou, você precisa de alguma ajuda? Eu estou aqui. Eu falei, já que ele falou isso, né? Eu falei, me ajuda aí. Eu tentei procurar na literatura espírita e eu realmente não encontrei nada sobre o assunto que falem o que aconteceu com Jesus, quais são as reflexões. A gente vê alguns pontos de alguns livros, né, bem pontuais, mesmo na Gênese fala do corpo de Jesus, na Gênese. Então, existem alguns pontos específicos, mas um livro que fala realmente da crucificação, das reflexões, eu não encontrei. Ele falou, não se preocupe com isso daí não. E ele mandou uma mensagem. Gente, tem gente que sabe escrever bem. É uma mensagem linda, é uma mensagem maravilhosa. E eu gostaria de dividir com vocês para a gente fechar a noite de hoje. A mensagem é a seguinte. A mensagem da Páscoa, na verdade, é uma mensagem de renascimento de ideias e ideais, de propósitos engrandecedores, de fortalecimento de espírito, de encorajamento e de fé na vida atual e na vida futura.
essas mensagens que têm uma base pautada na benevolência, indulgência, no perdão, são a base do Evangelho. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Está dentro do nosso coração. Obrigado, viu, Ana? É isso. Bora para a prece final? Pedir para os passistas se prepararem lá. Envoltos nesse clima de amor, de paz. Meu Pai, fica a gratidão pela noite de hoje, por mais um pouco de conhecimento da espiritualidade. Obrigado por nos trazer a compreensão do amor, da paz, da união, que os Espíritos trazem para nós. É muito lindo conhecer a trajetória de Jesus, aquele que deu a vida por nós, deu o amor por nós, trouxe a paz, a harmonia e tentou ser aquele ponto de luz que nós queremos no mundo. Meu Pai, que ele sirva de muito exemplo para cada um de nós, que a gente consiga, através dele, purificar os nossos pensamentos, os nossos atos. Meu Pai, que a gente consiga ter a paciência, que a gente consiga entender o nosso irmão, que a gente consiga consolar o nosso cunhado, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso querido irmão. Que a gente consiga estar junto com eles nos momentos mais difíceis, que a gente consiga entender as dores, as angústias, e que a gente consiga realmente mudar nesse mundo, meu Pai. Mudar para melhor, fazer desse mundo um mundo de regeneração o mais breve possível. Só depende de nosso coração mudar, da gente reconhecer as nossas falhas, da gente buscar na caridade o que a gente quer do nosso irmão, que a gente possa ser realmente esse ponto de luz, meu Pai, que a gente possa doar cada vez mais o nosso coração. Sabemos que não precisamos, meu Pai, de muito dinheiro, precisamos de um sorriso no rosto e a atitude para fazer a diferença nesse mundo. Obrigado pela compreensão, obrigado pelo amor, que na noite de hoje, nesse momento do passe, meu Pai, que a espiritualidade de amor tragam fluidos que enriqueçam a nossa alma, fluidos que nos agreguem, que a gente possa sair daqui um pouquinho mais forte do que nós entramos e que a gente consiga seguir na jornada da vida com um pouquinho mais de leveza. Do meu coração para o seu. Amém. Olá, boa noite a todos. Como eu já disse, meu nome é Vitor, para quem não me conhece. E eu estou com um tema bem interessante, falar um pouquinho sobre a Páscoa. Interessante que a Carlinha veio aqui há 15 dias atrás, ela falou, ai gente, esse tema aqui para mim, que ela falava sobre o Evangelho no Lar. É engraçado quando a gente começa a elaborar o tema, a gente tem uma afinidade, um carinho pelo assunto que é muito gostoso. E falar de Páscoa para mim me lembra muito a minha infância, eu tive uma infância muito legal. Meus pais são católicos, eles não são espíritas. Mas era gostoso ver a forma que eles comemoravam a Páscoa. Sim, tinha ovinho de chocolate, eu me divertia muito. Era legal, a gente caçava, ia procurar os ovinhos, meus irmãos estavam em casa, estava todo mundo, então tinha aquele almoço gostoso, todo mundo batendo papo, conversando. Então são memórias muito legais que eu tenho. E meus pais são católicos. E hoje na exposição a gente vai ver, conhecer um pouquinho de outras religiões também. O que eles fazem? Por que vem a Páscoa? A Páscoa ela não vem de nós, não vem dos cristãos, vem dos hebreus, do povo judaico. A gente vai ver que há muito tempo atrás eles comemoram, e a forma que eles comemoram a Páscoa. É interessante quando a gente fala sobre religião, eu fiz uma pesquisa na internet e é difícil achar o dado exato, então é aproximado. Hoje há mais de 100 mil tipos e variações de religião no mundo inteiro. Então a gente percebe que quando a gente vai falar o verdadeiro sentido da Páscoa, com cada um com a sua visão, será que a minha verdade é a mais correta? Será que a dele é a mais correta? Será que existe uma verdade de uma religião mais correta? Qual seria essa balança, né? E aí,
O Douglas, André já trouxe aqui também, o Douglas ele fala muito sobre isso, sobre a religião. O que seria a religião? E ele traz o exemplo da casa. E é muito interessante que a gente podia levar como um exemplo como se fosse um sítio. E essa casa. O sítio é o nosso mundo. A casa onde todas as religiões vivem. Só que cada uma consegue olhar apenas para uma janela. Elas não conseguem olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Elas estão vendo o mesmo ambiente externo. Então cada uma vira e fala assim, na minha visão eu consigo ver que tem uma piscina. Outra fala, não, não é uma piscina, é um lago, olha o tamanho disso. Então vai criando perspectivas diferentes sobre o mesmo ambiente. Então quando a gente pega a história e começa a falar sobre a Páscoa, será que a minha verdade que é correta? Será que a do outro não é correta? A gente está vendo por perspectivas diferentes, talvez o mesmo assunto. Então é muito legal a gente respeitar a opinião do outro, né? Como referência para desenvolver esse trabalho, use o livro do Êxodo, capítulo 12, de 21 a 28, que vai falar exatamente sobre os povos hebreus, os judaicos, o que aconteceu na Páscoa. O Evangelho de Marcos é muito legal, para quem não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas ele conta a trajetória de Jesus. E na última semana, que a gente vai falar um pouquinho mais, ele narra dia a dia a última semana. O que ele fez, como que ele se comportou, como que foi que os outros se comportaram perante ele, a sua jornada. Tem passagens lindíssimas que ele apresenta, através de parábolas. E também o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vai trabalhar a reflexão. A reflexão pelo que aconteceu. E a Páscoa, ela é uma grande celebração. E ela começou com o povo judaico, há mais ou menos 1500 anos atrás. E aí, estudando esse tema, eu fiquei meio triste por um lado, porque no século passado a gente teve uma infeliz história com perseguições contra os judeus, mas só que há 1500 atrás eles também eram perseguidos. Nessa época, eles eram escravos dos egípcios. Eles eram um povo muito religioso, tem uma fé enorme, e eles pediam para que eles seriam libertados pelos escravos, dessa escravidão que os egípcios colocavam eles. Eles faziam preces, muita fé que um dia ia ter essa libertação. Houveram várias pragas que Deus, segundo Moisés, no livro Êxodo, mandava para tentar desvencilhar isso. E não conseguia. Uma hora o rei prometia que se acontecesse tal coisa, porque tinha uma disputa muito grande de deuses, não acreditavam. Qual que é o poder de Deus, qual que é o poder de eu, rei? Então ficava essa disputa, sabe? E aí numa dessas disputas, na 10ª praga, chega uma mensagem para Moisés, uma intuição para ele, e fala, essa 10ª praga vai ser a gota d'água. O que acontece? Ele chegou e falou assim, vocês precisam seguir uma tradição. Vocês vão pegar um bom cabrito, vocês vão sacrificar ele, vão se alimentar dele. O sangue, vocês vão ter que passar pela porta. Porque no dia de Páscoa, antes não tinha a Páscoa, porque num dia certo, teria que passar o anjo da morte. E ele ia matar o primogênito de cada família, de cada animal, inclusive do rei. Mas naquelas casas que tivesse o sangue e os batentes da porta, tanto nas laterais quanto em cima, ele pularia essa casa, passaria por ela. Então, no hebraico, passa significa passar adiante, pular, e não parar naquela casa. E quando a gente traduz passas, é Páscoa. Então o povo hebreu, desde aquela época, já comemorava a Páscoa, porque o que aconteceu? A simbologia diz, que realmente veio o anjo mau, ele capturou nas casas que não tinham sangue, ele capturou o primogênito, carregou com ele, matando, gerando uma grande instabilidade na época. Foi quando o povo hebreu conseguiu fazer a sua jornada para fugir da escravidão e se desvencilhar dela. E isso aconteceu. Depois tem aquela história legal do Mar Vermelho, que eles vão fugir e o Moisés ele bate o cajado e abre o mar e eles conseguem passar. Então, a Páscoa representa que o espírito do mal, o anjo do mal, ele pulou aquela casa que tinha sangue. O povo hebreu ele tem uma tradição enorme. Então, desde aquela época, ele já vem carregando isso. E ficou muito claro para eles que, para passar para as outras gerações, eles tinham o pão sem fermento. E esse pão sem fermento é carregado até hoje. Eles vivenciam isso, esse sofrimento, essa tristeza.
esse momento, e para carregar também o momento do cabrito, né, que eles falavam do cordeiro na época, que eles falavam muito, que eles utilizavam o animal que tinha naquela época, naquela região, para fazer esse procedimento, até hoje eles fazem. Eles colocam na residência deles um cordeiro novo por mais ou menos 4 dias. Então a família cria um certo afeiço, se cria uma certa afinidade com aquele animal. Depois dos 4 dias eles sacrificam, se alimentam dele. A ideia disso, que é muito importante, porque a religião deles, eles querem trazer essa tradição, esse sofrimento, trazer o que aconteceu com o povo passado para a gente não perder a história, para a gente não repetir, para que eles não aceitem de novo ser escravizados. Então eles trazem para nós, para justamente ter o seu devotamento, sentir aquelas dores que eles sentiram. Esse é o significado dos hebreus. E até hoje eles fazem isso. Então muitas vezes a gente ouve uma expressão idiomática que fala assim, Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu não sei se todo mundo já ouviu, mas significa isso. Aquele que veio para ajudar a população, para ajudar o mundo, fazer algo diferente. Todo mundo criou um certo carinho por ele e depois ele foi sacrificado. E aí, bem rapidamente, acho que a maioria que já conhece a história de Jesus, a sua jornada, a sua trajetória, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque senão precisaria de 2, 3, 4 horas para falar. Porque tem muita coisa legal. Mas Jesus veio. Ele veio, nasceu 1500 anos depois desse ocorrido, judeu. Ele começou a trabalhar até os 30 anos. Depois dos 30 anos, ele foi batizado e começou a pregar. Ele começou a mostrar para que ele veio para o planeta Terra. Começou a curar, ele fazia uns milagres, curava os cegos, os paraplégicos, que tinha lepra, não importa. Ele queria ficar aquele pessoal que eram os excluídos lá. Ele ficava junto com eles, ajudando, orando, mostrando o caminho. A gente falou ano passado muito sobre as parábolas. Ele utilizava sobre as parábolas de uma maneira para conseguir comunicar com aquele povo, para trazer a real situação deles, para que eles conseguissem entender as palavras de Deus, as palavras de Jesus que ele trazia. Então a gente consegue entender o quão bom e quanto ele se doou ao longo desses 3 anos. Porque dos 30 anos até os 33 que ele foi crucificado. Um pouco antes dele ser crucificado, ele já tinha essas intuições, que as coisas não estavam legais e que ele iria morrer. Então, uns dias antes, ele chama uma grande ceia, reúne os seus 12 apóstolos, reúne alguns dos seus discípulos e comemoram, fazem uma ceia. E a gente vai discutir daqui a pouco o que eles vão falar nessa ceia. Depois dessa ceia, ele já sabia que ele ia ser traído, e ele fala, fazendo um parênteses aqui, ele fala, gente, um de vocês vai me trair, eu o perdoo, e eu amo vocês todos iguais. Ele é traído, capturam Jesus. Ele é crucificado, morre, ressuscita na língua cristã, segundo a Bíblia, e aí a gente segue. A partir daí, a religião cristã ela acaba nascendo, porque ela se baseia nos ensinamentos de Cristo. Já é uma outra variante. E eles comemoram porque foi no dia de Páscoa, foi no dia que o povo hebreu foi solto, quando Jesus ressuscitou, no domingo, no 3º dia depois da morte dele. Então, a religião cristã nasceu nesse momento. E ao longo dos anos, houveram vários tipos de celebrações sobre a Páscoa. E nesses últimos anos, o mercado vendo uma possibilidade, um nicho, porque nesse meio tempo, tinha-se a ideia de aproveitar já que Jesus veio, ele veio trazer a vida, esse significado da ressurreição, de nascer de novo, de mostrar o amor, a vida. Começaram a ter a tradição de pegar lebres, coelhos, e doar um para o outro, com o intuito de mostrar a fertilidade que o bicho tem, porque ele é muito fértil, de mostrar o significado de vida. Foi ampliando e nasceram os ovos coloridos, onde as pessoas enfeitavam os ovinhos e doavam para as outras pessoas para simbolizar a vida que Jesus teve. Nesse meio tempo, o mercado vendo um possível poder de negócio, criou os ovos de chocolate. E aí começaram a colocar esse outro significado dos ovos de chocolate, dessas tradições, e a gente acaba trocando na época de Páscoa. Com a Páscoa, elas tiveram vários sentidos diferentes ao longo dos anos. A doutrina espírita, eu pesquisei bastante,
E ela não abriga nenhum significado específico. Eu procurei na literatura e não tem. Então a gente trabalha as reflexões. A primeira delas, para ser sincero, eu peguei só alguns pontos principais, no qual eu julguei que seria legal a gente conversar hoje, porque a gente precisaria de muito mais tempo. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é a fé e a prece. Esse povo hebreu, que ficou por 400 anos escravo, sofrendo muito na mão dos egípcios, e através da prece, da conexão espiritual, eles conseguiram quebrar essa barreira. E aí em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele traz o seguinte, ele fala assim, ó, seja o que for que pedirem na prece, creiam que conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Então, há 3 tipos de prece. A gente faz a prece para louvar a Deus, aos espíritos superiores, para agradecer alguma coisa ou para pedir. Então, se a gente tem muita fé, a gente está passando por uma dificuldade muito grande, um aperto muito forte no coração, às vezes meio perdido na nossa direção, a prece. A prece é o caminho que vai levar a nossa vibração junto com a vibração superior para que a gente consiga quebrar essas barreiras. E a tradição muito boa deles, a última ceia. Eu lendo a última ceia, eu fiquei encantado, porque Jesus ele já sabia do que ia acontecer. Quando ele chama os apóstolos dele, os discípulos, ele já queria preparar eles para o que tinha por vir e deixar uma mensagem muito grande de carinho. Então ele falou para eles, eu sei que eu vou ser traído por um de vocês, mas eu perdoo. Então ele já colocou o perdão como o principal afeto dele. Depois ele falou do amor. O quanto ele ama cada um daqueles homens que estão lá. O quanto ele ama a população que vive, os judeus, o mundo. E para deixar um recado de, eu comecei aqui. E vocês vão continuar essa jornada. Essa jornada não pode parar com Jesus. Não durou só 3 anos. A gente precisa levar essa palavra e esse conhecimento para frente. Não pode ficar. Inclusive ele fala assim, tem o primeiro mandamento, né? E ele fala também, ele confirma aqui, amais uns aos outros assim como vos amei. Guarde bem esse texto que nós vamos falar no finalzinho, essa vez atrás. Na primeira exposição que eu fiz, eu falei sobre Cristo Consolador. Um tema bem interessante que falava sobre o Espírito da Verdade. E só para ressaltar aqui, que eu achei bem legal trazer, são as 3 revelações que nós consideramos. Primeiro veio Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Quando a gente fala de Allan Kardec, quando ele fez as 5 obras que ele desenvolveu, ele deixa muito claro que o Espírito da Verdade, que auxiliou ele fala o seguinte, não vim destruir a lei. Eu não quero mudar nada do que Jesus ensinou. Essa trajetória dele é belíssima. A gente só quer executar. A gente quer relembrar, porque ao longo desse período de praticamente 2.000 anos, 1.800 anos, a gente se perdeu um pouquinho. E aí vem o Espiritismo trazer uma nova compreensão sobre os ensinamentos, e sem dar, só está trazendo de novo, para que a gente consiga relembrar esses momentos e consiga fazer uma reflexão do que aconteceu e quais são os próximos passos para o nosso futuro. Tem uma parte muito interessante que fala sobre o Judas Iscariote. E quando eu era criança, minha mãe às vezes não deixava nem eu sair na rua nesse dia. Não vai brincar na rua não, porque hoje é o dia de aleluia, sábado de aleluia, é o dia de malhar o Judas. E ela contava que a mãe dela não deixava nenhum dos irmãos dela sair no sábado. Não podia sair de jeito maneira, porque corria o risco de pegarem um deles e malhar. E antigamente tinha esse tipo de violência. Mas eu quis trazer aqui, porque muitas vezes a gente cria um certo ódio, uma certa raiva, porque ele foi o cara que quando Jesus estava lá, estava no Egito, o pessoal não gostava muito dele porque ele pregava, ele era judeu, os reis, estava disputando com os religiosos da época. Então o pessoal não tinha muita afeição com ele. E eles queriam capturar Jesus. Chegaram para Judas e falaram assim, me fala quem que é Jesus. E eles não sabiam direito quem era Jesus. Eles tinham uma noção de quem era, mas não sabiam. Então eles deram dinheiro para Judas. Quando Jesus está junto com os seus apóstolos, Judas vem e dá um beijo no rosto e os soldados estão ao fundo vendo. Então eles já descobrem quem é Jesus. Essa que foi a segunda, a traição de Judas perante Jesus. Capturam Jesus. Então a gente às vezes cria um certo ódio. Poxa vida, que filha da mãe, o cara foi lá e fez uma maldade com Jesus. Como pode isso? Mas que a gente não pode pensar dessa maneira. A gente precisa pensar de um outro lado. Jesus sabia que ele ia trair,
Jesus perdoou ele antes de acontecer o fato. Ele já falou, perdoo, eu amo todos vocês de uma forma igual. Quem somos nós para julgar essa atitude? Quem somos nós para julgar a atitude dele? Então fica para nós a nossa reflexão interna. O que a gente está fazendo? A gente está perdoando quem nos ofende? A gente está fazendo de novo, reconciliando com o nosso irmão, com os nossos parentes? Muitas vezes a gente brigou no passado, a gente carrega essa mágoa até hoje. Será que não é o momento da gente refletir, momento de Páscoa, esse renascimento, de amor? Então é o momento da gente refletir as nossas atitudes para saber se a gente não está fazendo igual a Judas, se a gente não está prejudicando alguém, fazendo mal. É o momento da gente melhorar o nosso ser. A gente fala que a gente está aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, para justamente a gente fazer a diferença, para a gente resgatar os nossos ideais e se tornar um ser bom, um ser novo. E sim, a gente comete falhas. No nosso estudo que a gente faz segunda-feira, toda segunda-feira depois da nossa exposição, tem um estudo do livro Ilumine-te agora. E, cara, quando eu comecei a montar essa exposição, eu falei, cara, a gente discutiu semana passada sobre isso. A Joana trouxe pra gente. E ela fala o seguinte, a caminhada terrestre é um processo de aprendizagem enriquecedora pelo proporcionar de bênçãos que se convertem em harmonia íntima e compreensão dos significados propostos pela reencarnação. É tão profunda essa frase dela que é difícil até a gente entender o que ela quer dizer com isso. Mas fica claro que o processo é um processo de aprendizagem nessa vida aqui. A reencarnação tem um significado importante e a gente precisa descobrir qual que é o significado para nós. Ela traz mais, ela fala assim, ó, o grande desafio para a criatura humana encontra-se no seu mundo íntimo. Cara, o desafio está no nosso coração, dentro de nós, não está fora. Em forma de conflitos, aspirações, sentimentos controvertidos, necessidades reais e imaginárias. Olha que interessante isso. Tudo que a gente vivencia de nossas aflições, dentro da gente, a gente espera alguma coisa, a gente cria ideais que talvez não são a realidade que a gente precisa. Desenvolvendo-se através das várias reencarnações, amplia inevitavelmente o campo dos ideais, superando pouco a pouco a estreiteza do comportamento do qual procede, em extraordinários desejos intensos pela amplitude do entendimento em torno da vida do universo. Olha quão profundo isso. Está falando que a gente precisa realmente entender o nosso significado, a gente reavaliar a nossa postura, para a gente conseguir seguir em frente de uma maneira boa. E aí vem a ressurreição. Maria Madalena, ela estava indo ao túmulo de Jesus, vê que está aberto, olha lá para dentro, ele já não está mais lá. Quando ela sai, ela vai contar para os outros, ela vê a aparição de Jesus. Jesus vai de encontro a ela, eles têm uma comunicação. Ele faz uma aparição para ela. Ela conta, ela corre contar para os discípulos, ninguém acredita. Não pode ser. Nisso, ele aparece para nós dois. Eles também contam para os discípulos, que não acreditam. Mais à tarde, os 11 discípulos, são 12, um já foi resgatado, que é Judas, os 11 discípulos juntos, e ele faz a aparição dele. E ele renova a mensagem da criação, da gente se renovar fisicamente, a nossa alma, a nossa moral, e a gente seguir em frente com a doutrina, seguir em frente com os ensinamentos de Jesus, não parar por lá. Ele deixa essa mensagem muito linda para que as coisas continuem. E aí a gente consegue fazer uma reflexão sobre a imortalidade da alma, porque o corpo dele morreu, mas ele continuou vivo. Ele continuou fazendo contato com os apóstolos e com quem estava lá. Ele mostrou que a morte não é simplesmente a morte, mas é um recomeço. A vida futura está aí. A gente enxerga a vida futura, a gente sabe sobre isso. Ela existe. E a gente fala sobre a reencarnação, que é o momento da gente aumentar a nossa aliança. Aliança com os familiares, com aqueles que a gente não conviveu muito bem. E a oportunidade é agora. A oportunidade de fazer diferente é nessa reencarnação. E aí quando a gente fala de vida futura, no capítulo 2 do Evangelho, ele traz essas duas frases muito interessantes. Ele fala assim, a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. E que ele veio para a Terra, o corpo ficou,
Mas a alma foi embora. A alma evoluiu para o mundo. Ela dá seguimento ao que é. O espírito só poderá conhecer os mundos mais evoluídos quando eliminar as impurezas de seu coração, buscando alcançar a felicidade completa. Olha que bonito isso. Quer seguir outros mundos mais bonitos? A gente precisa purificar o nosso coração. Precisa mudar o nosso ser. Cada vez fazer maior. E aí, interessante que eu vi um videozinho do Clóvis de Barros, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. E ele traz uma mensagem que Jesus falou, que é muito interessante. E que é para a gente carregar para a gente. O que a vida tem que ter para valer a pena? Ele fala o seguinte: a vida que de fato vale a pena é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não estivesse. Entenderam? É meio complexo. Mas só vale a pena meu irmão viver se eu fazer algo melhor para ele. Eu estar junto com ele só vale a pena se eu conseguir entregar algo. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse vivo, ele não sorriria. Se você não tivesse presente, ele não tivesse aquele sorriso. Ele precisa, por isso que você estava na vida dele, para que ele tenha esse sorriso maior, entregar a mais. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse lá, ele não sentiria. Para a gente fazer a diferença para o nosso irmão, em casa, na família, nas ruas, o desconhecido com aquele sorriso do dia a dia. E aí, a mensagem final que a gente fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, qual que é o verdadeiro significado de tudo isso? É muito interessante. Eu estava conversando com um grande amigo meu, e ele me questionou. Ele falou assim: e aí, como está a sua exposição? Eu falei: está encaminhada já. Ele falou: você precisa de alguma ajuda? Eu estou aqui. Eu falei: já que ele falou isso, né? Eu falei: me ajuda aí. Eu tentei procurar na literatura espírita e eu realmente não encontrei nada sobre o assunto que falem o que aconteceu com Jesus, quais são as reflexões. A gente vê alguns pontos de alguns livros, né, bem pontuais, mesmo a Gênese fala do corpo de Jesus, na Gênese. Então, existem alguns pontos específicos, mas um livro que fala realmente da crucificação, das reflexões, eu não encontrei. Ele falou: não, se preocupe com isso daí não. E ele mandou uma mensagem. Gente, tem gente que sabe escrever bem. É uma mensagem linda, é uma mensagem maravilhosa. E eu gostaria de dividir com vocês para a gente fechar a noite de hoje. A mensagem é a seguinte: a mensagem da Páscoa, na verdade, é uma mensagem de renascimento de ideias e ideais, de propósitos engrandecedores, de fortalecimento de espírito, de encorajamento e de fé na vida atual e na vida futura. Essas mensagens que têm uma base pautada na benevolência, indulgência, no perdão, são a base do Evangelho. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Está dentro do nosso coração. Obrigado, viu, Ana? É isso. Bora para a prece final? Pedir para os passistas se prepararem lá. Envoltos nesse clima de amor, de paz. Meu Pai, fica a gratidão pela noite de hoje, por mais um pouco de conhecimento da espiritualidade. Obrigado por nos trazer a compreensão do amor, da paz, da união, que os Espíritos trazem para nós. É muito lindo conhecer a trajetória de Jesus, aquele que deu a vida por nós, deu o amor por nós, trouxe a paz, a harmonia e tentou ser aquele ponto de luz que nós queremos no mundo. Meu Pai, que ele sirva de muito exemplo para cada um de nós, que a gente consiga, através dele, purificar os nossos pensamentos, os nossos atos. Meu Pai, que a gente consiga ter a paciência
que a gente consiga entender o nosso irmão, que a gente consiga consolar o nosso cunhado, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso querido irmão. Que a gente consiga estar junto com eles nos momentos mais difíceis, que a gente consiga entender as dores, as angústias, e que a gente consiga realmente mudar nesse mundo, Pai. Mudar para melhor, fazer desse mundo um mundo de regeneração o mais breve possível. Só depende de nosso coração mudar, da gente reconhecer as nossas falhas, da gente buscar na caridade o que a gente quer do nosso irmão, que a gente possa ser realmente esse ponto de luz, meu Pai, que a gente possa doar cada vez mais o nosso coração. Sabemos que não precisamos, meu Pai, de muito dinheiro, precisamos de um sorriso no rosto e a atitude para fazer a diferença nesse mundo. Obrigado pela compreensão, obrigado pelo amor, que na noite de hoje, nesse momento do passe, meu Pai, que a espiritualidade de amor tragam fluidos que enriqueçam a nossa alma, fluidos que nos agreguem, que a gente possa sair daqui um pouquinho mais forte do que nós entramos e que a gente consiga seguir na jornada da vida com um pouquinho mais de leveza. Do meu coração para o seu. Amém.